De acordo com o livro A Psicologia Financeira de Morgan Housel, em 2006, um grupo de economistas realizaram uma pesquisa lá nos Estados Unidos. Pesquisa essa sobre o que os americanos faziam com o dinheiro que recebiam. Além de outras diversas conclusões que chegaram com a pesquisa, entenderam que a maioria das pessoas toma decisões de investimentos e lida com dinheiro de acordo com experiências que tiveram na própria geração. Por exemplo, as pessoas que viveram grandes épocas da vida em inflação alta, geralmente investiam menos em títulos públicos ou privados, enquanto os que viveram em épocas de inflação baixa investiam mais nesses ativos. E eu acho isso bastante intrigante, porque aqui no Brasil, conheço vários que têm muito medo de investir em ações, por exemplo, escolhendo por juntar dinheiro para comprar um terreno, por exemplo. E pode sim acontecer de fazer um bom negócio em qualquer um dos dois investimentos, desde que saiba o que está fazendo. Porém, o que o autor nos diz é para a gente abrir a nossa mente, não andar com viseira nos olhos a ponto de só analisar um tipo de investimento e anulando completamente todos os outros, simplesmente porque na sua época tal investimento não era o melhor. Ou no pior dos casos, você pensava que não era o melhor. E o que o autor sempre fala é que nosso comportamento com dinheiro se dá principalmente pelas experiências pessoais que temos com ele. Mas bom, se já curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like e bora logo para os conceitos principais das finanças comportamentais, segundo o Morgan Housel. Nunca é o suficiente. Cara, isso é bastante real quando tratamos de finanças. É bem comum a gente buscar melhorar de vida e também ter a meta de aumentar o padrão de vida. Porém, às vezes chegamos em um certo nível de equilíbrio financeiro, de conseguir pagar as contas tranquilamente, sobrar dinheiro e ainda conseguir investir uma boa quantia mensalmente. E é nesse momento que estamos bem financeiramente e com dinheiro investido que mora o perigo. É exatamente nesse momento que muitos querem mais. E é claro que querer mais não é algo ruim, é algo ótimo, ter essa ambição na vida. Porém, tome cuidado se o desejo de ter mais fazer a ambição crescer a uma velocidade maior que a satisfação. Morgan Housel. O que Housel quer dizer com isso é que às vezes estamos em um nível financeiro ok, razoável, porém buscamos mais. E em muitos dos casos, as pessoas buscam mais querendo que tudo aconteça da forma mais rápida possível, caindo em golpes, querendo dinheiro fácil e tudo mais. Entrando para apostas e cassinos que prometem multiplicar seu dinheiro em níveis astronômicos. Bom, você entendeu. Diversas falsas promessas de dinheiro rápido e fácil. Por isso, na psicologia financeira, diz sobre a questão de que o ser humano sempre vai pensar que nunca está suficiente. Porém, se você quer ter mais, vá pelo caminho certo e racional a se fazer. Nunca agir com ganância de pensar que pode multiplicar seu dinheiro em diversas vezes se fizer, por exemplo, um tipo de investimento que você nem conhece. Lembre sempre, quanto maior o retorno em potencial, maior o risco de perda. Então, tenha cautela, estude e controle a ansiedade ao lidar com dinheiro. Fará bem para sua saúde financeira e também mental. A mágica dos juros compostos. Por incrível que pareça, a formação das camadas de gelo no período glacial nos ensina algo muito importante em relação aos investimentos. Segundo uma glaconista, não é necessariamente a quantidade de neve que provoca a formação de camada de gelo, mas o fato de que a neve permaneça, por menor que seja o seu volume. Ou seja, para a neve permanecer durante todo o ano e formar camadas de gelo, não foram necessariamente os invernos rigorosos, e sim os verões menos quentes, que a cada ano permanecia uma pequena camada de gelo que se acumulava com o passar do tempo, até que ocorra a tão famosa era glacial. A psicologia financeira usa esse exemplo como referência para explicar o efeito dos juros compostos, que é quando investimos uma parcela do que ganhamos para receber rendimentos e desses rendimentos reinvestir, fazendo isso frequentemente por anos, formando aquele efeito de rendimentos sobre rendimentos. E é claro que se você investir somente R$100 por mês, vai demorar várias décadas para chegar em uma quantia considerável. Por isso a constância de investir frequentemente é tão importante, porque você fazendo isso aliado a maiores aportes mensais, vai acelerar o processo dos juros compostos, de rendimentos sobre rendimentos. Até porque você estará investindo mais mensalmente, e com isso, receberá mais rendimentos e, consequentemente, mais rendimentos com o passar do tempo. Bom, para você ter uma ideia, quando o livro foi lançado, Warren Buffett, maior investidor do mundo,
tinha 84,5 bilhões de dólares de patrimônio. Desse total, 84,2 bilhões foram feitos após seus 50 anos de idade. Exatamente. É claro que ele entende muito sobre o mercado de ações, porém o que esse gráfico nos mostra é que o tempo foi um fator essencial para o sucesso nos investimentos dele, até porque ele começou a investir quando ainda era uma criança. Literalmente investiu durante sua vida toda. Por isso que sempre falo que o tempo é o maior aliado dos investimentos. Além disso, não podemos ficar tentados a sempre querer ganhar altos lucros sempre, e sim buscar investimentos que proporcionem bons retornos que podem ser mantidos e repetidos por longo período de tempo. Ou seja, aquele investimento que realmente te mantém no jogo, e não viver para procurar o melhor investimento do momento, pulando de galho em galho, mas nunca seguindo de forma inteligente. Liberdade. Ter controle do próprio tempo. Muitos associam riqueza a poder gastar muito dinheiro e comprar artigos de luxo, por exemplo. E claro, isso não está totalmente errado. Porém, a riqueza falada nos livros de finanças pessoais é algo mais além do que isso. A liberdade. Quando temos um dinheiro investido, já temos uma certa liberdade a mais do que alguém que recebe e gasta tudo que ganha mensalmente, que vive sempre no negativo e que é obrigado a trabalhar todos os meses para assim conseguir ter dinheiro para pagar as contas. Bom, o valor intrínseco do dinheiro é essa capacidade que ele tem de nos proporcionar controle do nosso próprio tempo. Porque veja só, um pequeno volume de riqueza é a gente poder tirar alguns dias de folga quando ficarmos doentes, sem que prejudique nossas contas. Ou seja, não ter essa preocupação excessiva de ter que trabalhar e que se não trabalhar, não terá dinheiro para pagar os custos mensais. Agora, um volume um pouco maior de riqueza é poder esperar por uma vaga melhor de emprego após uma demissão, e não ir correndo aceitar a primeira vaga que vê pela frente. Por ter um certo dinheiro contigo que te possibilite fazer isso sem que prejudique suas contas. Indo mais além, ter uma reserva de emergência completa, de 6 meses do seu custo de vida, já significa um nível de riqueza um pouco mais elevado. Até porque você vai ter aquele dinheiro contigo que servirá como um amparo a crises ou imprevisto do dia a dia. Agora, já tendo a reserva de emergência completa e uma boa quantia investida que te dê rendimentos consideráveis, já significa, por exemplo, ser mais flexível com o trabalho, podendo escolher trabalhar menos, mesmo recebendo um salário menor, para assim curtir mais tempo com sua família e amigos, por exemplo. E claro, poder aposentar antes dos 65 anos de idade, vivendo apenas dos rendimentos do seu patrimônio, é com certeza a forma mais elevada de riqueza. Aí, comente aqui em qual fase você está que eu vou ler de todo mundo, beleza? Fortuna é aquilo que você não vê. Ganhar dinheiro é uma coisa, mantê-lo consigo é outra coisa completamente diferente. Às vezes, para ganhar dinheiro, temos que nos expor mais, sermos mais proativos, estudar mais, se arriscar mais. Agora, manter o dinheiro que conquistou é o oposto disso, pois é aquela questão de mantermos um estilo de vida frugal, termos pensamentos mais flexíveis e expectativas mais baixas. Com tudo isso alinhado, conseguimos ter boas decisões ao gastar nosso dinheiro e também ao investir nosso dinheiro. Mais do que grandes retornos, o que quero é ser a prova de falências. E se eu for a prova de falências, de fato acredito que vou ter os maiores retornos, porque serei capaz de permanecer no jogo por tempo suficiente para que os juros compostos façam maravilhas. E é claro que falando assim parece ser muito fácil, porém ao longo do caminho nos investimentos, todos nós passaremos por períodos de crise, e é aí que muitos acabam desistindo. Além de também muitos caírem em armadilhas de ganhos fáceis que se transformam em perdas. Mas agora, quando falamos de fortuna, entendemos que é completamente diferente de apenas ser rico. A fortuna é a receita não gasta. É aquele dinheiro que ficou contigo. É como o exemplo que sempre falo aqui no canal, do fluxo e do estoque. O seu fluxo é sua renda, já seu estoque é o patrimônio investido, denominado de fortuna no livro. Muitos que ganham e gastam tudo não possuem fortuna realmente. Claro, podem ganhar muito bem e possuir muitas coisas, vivendo um padrão de vida elevado. Porém, se caso essa torneira do fluxo fechar, não terá para onde correr. A crise vai aparecer. Bom, já ouvimos relatos de muitos herdeiros que perderam tudo por não saber administrar o dinheiro.
além de também muitos ganhadores de loteria e por aí vai. Bom, exemplo é o que não falta. O valor da fortuna está em nos proporcionar flexibilidade e crescimento para, no longo prazo, comprar mais coisas do que é capaz hoje. Pois veja bem, alguém com 50 mil reais hoje pode comprar um carro e ver grande parte do seu dinheiro ir embora. Ou pode escolher por comprar um carro mais simples e investir esse dinheiro, com o hábito de investir mais todos os meses, para que daqui a alguns anos possa comprar um carro melhor, sem comprometer seu orçamento e ainda tendo dinheiro investido. A fortuna é recusar bobeiras, é ter autocontrole de não gastar o dinheiro que você ganhar de forma desnecessária. É exatamente formar seu estoque. E claro, se você tiver um alto fluxo de renda, consegue formar uma fortuna muito mais rapidamente. Até porque vai conseguir poupar uma quantia maior todos os meses para estoque. E cara, a partir de um determinado nível que você tiver de fluxo, de renda, o que vai ser crucial é não alimentar seu ego. Ou seja, uma das formas de aumentar seu estoque é exatamente aumentando sua humildade. Até porque quando começamos a receber mais, ficamos tentados a gastar para mostrar aos outros que estamos bem. E nós podemos poupar mais dinheiro sendo exatamente o oposto disso. Ou seja, nos importando menos com a opinião das outras pessoas. Evite os extremos do planejamento financeiro. Dito tudo isso, você pode estar pensando em sempre poupar quase tudo que ganhar, gastando somente para sua própria sobrevivência. Mas calma, uma coisa que acontece todo dia são pessoas que tinham um plano e seguiam, mas desistem desse tal plano por mudar o pensamento a respeito de tal objetivo. E isso pode acontecer se você viver sempre regrado demais, sem gastar com nada e viver só trabalhando para ganhar mais, sem ter vida social e por aí vai. E é claro que no começo, para alcançar aquele equilíbrio financeiro, precisamos dar um gás maior. Porém, não podemos viver a vida sempre gastando o mínimo e não abrir mão para nada. Porque vivendo assim, as chances de a gente desistir do plano e jogar tudo pro alto são grandes. E lembre que a questão é se manter por longos períodos. Então aproveite o agora, mas com consciência financeira. E será essa que vai te manter no jogo por tempo suficiente. E não comece a investir antes de ver esse vídeo que está aqui na tela, em que falo sobre os principais tipos de investimentos e o passo a passo de como começar a investir. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.